Bueno, sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ciclo de Cine de Frontera. Hoy vamos a hablar de la película Milonga Lejana. Estamos con Chico Maximila. Realmente va a ser una conversación muy interesante. Estamos seguros que esta producción no solamente es una más, sino que más bien es algo que necesitamos y tenemos que saber y escuchar y con seguridad aprender. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Espero que tengamos como siempre una linda conversación. Mucho gusto, Denise. Gracias por estar conosco, Chico. Un gran abraço. Um abraço. Perdão. Não, vai no português mesmo. Tá bem, tá bem. É um prazer enorme também fazer parte do ciclo Cinema de Fronteira, né? Trazendo esse filme que mexe bastante aqui com alguns atores, né? Do período da ditadura também, né? E das lutas sociais aqui da fronteira do extremo sul do Brasil. Mas é um prazer enorme estar aquí con ustedes. Excelente, la verdad es que siempre tenemos esta oportunidad que, bueno, como siempre le agradecemos también a Fronteras Culturales, que es quien está detrás de toda esta coordinación, y también todos los directores como tú. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Chico, porque es bien interesante hablar de tu trabajo, que tú nos hables de tu trabajo. Además que tienes una sociedad con Felipe Yurgel, y también sería bueno saber algo de esto. No sé qué me puedes comentar. Então, essa parceria com o Felipe Urgel, né, para essa produção, né, ela surge a partir do momento que o Ricardo, que está aí, ele é um dos culpados por tudo isso também, né, nos convida para fazer uma parceria para fazer o longa-metragem Fronteiriços, né, que se dava com 5 curtas-metragens gravadas em 5 cidades diferentes, né, de fronteira Brasil-Uruguai. E o Milonga Lejana nos tocou, né, que foi a partir de um argumento que eu acabei criando, né, e convidei o Felipe Urgel para estar junto, né, para dividir essa direção, porque eu gosto muito do trabalho dele. A gente já tinha feito outras coisas, mas nada relacionada a um curta-metragem ou a filme, né, ou era um clipe ou algo do tipo, né, ligado ao audiovisual. E é uma parceria que, na verdade, não é só minha e do Felipe Urgel, né? É do nosso querido Alex Vaz também, que foi o roteirista desse filme, né? Um cara que nos deixou há pouco tempo, né? Mas ele foi muito importante, né, porque foi o primeiro roteiro dele, né, a ser filmado, né? Ele tem, inclusive, ficou um roteiro ainda escrito dele, mas não filmado ainda, né? Mas o Alex, ele se lançou nesse momento como roteirista. E foi muito legal, assim, de como a gente pensou fazer esse filme, porque ele parte, como o tema que a gente tinha que tratar era a fronteira, né? Eu sou um fronteiriço do extremo sul do Brasil, né, em Santa Vitória do Palmar, mas ali pertinho do Chuí, né, no lado do Chuí, né. Então, pensava nesse território, como filmar esse território, que história trazer desse território, né. E aí aparece uma outra figura que é muito importante também, né, dentro desse processo do filme, que é o Felipe Campal, que é o nosso diretor de fotografia. Que o Felipe Campal tinha um material, umas cartas do avô dele, exilado uruguaio, né, no Brasil, né, e de outro exilado político durante a ditadura, que se chamava Esteban... perdão, que agora esqueci o nome do companheiro, mas foi um dos exilados
uruguaios, né, também aqui não na região, mas no Brasil, né, o Campal, o vô do Campal teve exilado, mas esteve por Minas Gerais, mas não importa por onde eles andaram, mas sim as cartas, esse material que a gente acabou arrecadando, né, para poder criar essa história, né. E essa história, ela é um entrecruzamento dessas cartas. A gente começou a brincar, o Alex pegou essas cartas e começou a brincar com elas, né? E fazer entrelaçar, né? Criar outros personagens, né? Na história, né? De quem enviava essas cartas, né? Como essas pessoas eram importantes dentro dessa nossa história, né? Porque o Milonga Lerrana, para quem ainda não assistiu ou vai assistir, né? O Milonga Lerrana, ele é um filme com um único personagem, né? Que é esse exilado político, né? Os outros personagens... Um personagem ator, mas tem alguns Isso. personagens que circulam em volta dele, né? Exatamente, é isso aí. Valeu, Ricardo. Como o único ator, né? Desse filme, né? Então, os outros personagens, né? Que fazem, que contextualizam a história de alguma maneira, são personagens reais. São personagens que existiram lá nesse lugar, nessa fronteira, né? Em que a gente foi uma maneira de homenagear essas figuras desse período, dessa luta que tiveram contra a ditadura, né? Então, foi uma brincadeira e foi muito louco, porque a gente teve 2 meses para fazer essa pesquisa e esse roteiro, e a gente conseguir rodar ele, né? Então, foi bem intenso, assim, foram 2 meses de muita intensidade. Foi no período da pandemia, né? No final da pandemia, né? Não, foi, metade da pandemia foi 2020, final de 2020, início de 21, né? Que a gente rodou em fevereiro de 21, né? Então, é um filme que, além de trazer Chico, toda essa memória, né? Só um minutinho, só para não perder além de ele trazer toda essa memória, de trazer as pessoas, de agregar as pessoas, né? Ele também foi num período muito importante para nós, produtores, artistas, diretores, porque as pessoas não se viam, não tinham mais contato há mais de um ano, né? Com os amigos, com quem a gente estava fazendo o filme, né? Então a gente não se visitava mais, a gente não tinha mais esse contato. E foi o momento de ficarmos 9 dias em um lugar isolado, né? Toda essa gente, né, que a gente conseguiu fazer com testes e tudo mais do Covid, para ver se estava ok, né? Tudo certo, ficamos lá 9 dias e foi maravilhoso, intenso, porque a gente vivia praticamente dentro do set de filmagem, né? Então, durante esses 9 dias, né? Denise, nós vamos ter que improvisar, porque o Chico já adiantou várias perguntas nossas aqui, né? Mas vamos lá. A Denise te perguntou, Chico, sobre o teu trabalho, né? Tá. Certo? E como é que foi a tua relação com o Felipe Urgel. Uhum. Agora, tu tem trabalho lá, tu tem lá do Marco Valdo, tu tem lá o Linha Imaginária, sim, tu tem todo um trabalho lá do, como é que é, Moviola, Filmes, uhum. Né? Fala um pouquinho para o pessoal te conhecer, porque senão o pessoal não te conhece. Então, para me apresentar, né? No meio do caminho, vou me apresentar, tudo certo. Né? É assim que é, né? Eu começo a trabalhar com cinema lá em 2003, né? Quando eu chego na cidade de Pelotas, né? Fazem 21 anos que estou nessa batalha, né? E desde lá, né, fazendo filmes, curtas-metragens, com parcerias que a gente foi se encontrando pelo meio do caminho dessa trajetória, né? E em 2005, 2006, junto com o Alexandre Matos e com a Cíntia Lange, a gente cria um programa de rádio aqui na Rádio Com,
uma rádio comunitária aqui de Pelotas, e a gente começa a falar sobre cinema, né? E a gente faz um programa falando sobre cinema, mas aí a gente se dá conta, não, peraí, a gente está falando sobre cinema, mas a gente também tem que fazer cinema, né? Então a gente cria a Moviola Filmes, que é uma produtora que a gente tem durante um tempo, a gente produz algumas coisas, né? Como o Marcovaldo, o Liberdade, que é um longa-metragem documentário que fala sobre o Bar Liberdade aqui, né? Mais precisamente sobre Muito o choro, bom. né? A Linha Imaginária, que é um filme que sobre essa linha imaginária da fronteira Brasil-Uruguai, Futebol Sociedade Anônima, e dentre outros, assim. E desse período, a gente acaba cada um indo para o seu lado, assim, né, de alguma maneira, mas eu e o Alexandre continuamos firmes e fortes, trabalhando juntos, né, criando outros projetos, né, pensando o cinema local aqui também desse nosso território, né. Então, a minha trajetória começa, né, e segue ainda nessa coisa da guerrilha do curta-metragem, né. A gente ainda tem a intenção ainda a gente já tem uns projetos de longa-metragem, né, a gente está tentando busca de editais e tal, né, que não é fácil, né, E tá lindo aquele... é uma batalha diária, assim, né, mas é isso. Ótimo. Eu tô nesse lugar aí, né, ainda de produtora há 21 anos no interior do Rio Grande do Sul, né, e num Brasil quase profundo, né, mas é isso. Eu vou aproveitar, então, já que o Chico adiantou algumas questões, eu vou tentar continuar na linha de chegar no filme, porque a gente ainda vai chegar no filme, tá, Chico? Mas antes a gente quer saber algumas coisas do Chico. Tá? Eu vou colocar aqui um depoimento da Rosário Brochado, que é uma professora de Rivera, no Uruguai, que tem totalmente uma identidade com o filme, sabe? Como nós todos temos. Vamos ouvir, depois eu faço um comentário. Milonga Lejana, de Chico Maximilian y Felipe Gugel, nos emociona, nos interpela, toca nuestra memoria afectiva como uruguayos, relatando un momento neurálgico de nuestro retorno a la democracia. Y más allá, no solamente a la democracia del Uruguay, sino también retrata de alguna forma las diversas dictaduras que vivimos en América Latina durante la década de los 80, 70 y 80. Los fantasmas siempre presentes hacen relatar una época dura. El amor y la solidaridad, valores siempre presentes. Milonga Lejana ultrapasa nuestros sentidos, ya que nos llega al corazón. Muchas gracias. Eu achei esse depoimento da Rosário muito sincero e eu me identifiquei com ele. E tenho certeza que tu também, Chico. Antes da gente entrar aqui, eu perguntei para a Denise se eles tinham o mesmo sentimento sobre um país vizinho, sabe? Como nós temos com o Uruguai. Não é? É um sentimento, como diz, né? La Celeste é um sentimento, pero me parece que todo el equipo, creo que el querido Alex Vaz, o Campal, o próprio querido, como é que se chama? Yurgel. Não, Yurgel, mas também o ator, o Pimenteiro, o Vicente, todos assim nos passam esse sentimento que a gente tem, certo? E que a Rosário acaba de expor aí. Qual é o teu sentimento pelo Uruguai? Por que escolheste o Uruguai? Assim, entendeu? Por que escolheram o Uruguai? Fala um pouquinho para o pessoal saber, porque é raro esse sentimento, certo? Assim, Ricardo, eu
eu nasci e me criei numa cidade que está a 20 quilômetros do Uruguai e 250 do Brasil, né? Esse sentimento é uma coisa que é meio... Eu acho que eu não sei como explicar. Por quê? Eu não sei como explicar ela. Porque ela está dentro de mim, é o que sou, entende? Eu não tenho como dizer, por que tu é brasileiro, por que tu é uruguaio, por que tu, né? Não sei. Tá aí e eu sou desse lugar, dessa fronteira, né, cara? Eu me perdi um pouco aqui na minha fala, mas por que eu tenho esse sentimento pelo Uruguai? Por isso, sabe? Por Claro. essa proximidade. Quando eu vim morar em Pelotas, para vocês terem uma noção, que está a 250 quilômetros da minha cidade, né? Eu cheguei aqui, tinha palavras em português que eu desconhecia, né? Sim. E eu falava algumas palavras aqui que as pessoas não entendiam o que era, né? Então, tem disso, sabe? Isso está em mim, não é uma escolha, né? Então, quando a gente também, quando a proposta lá de fazer o filme, né, a gente vai para esse lugar também, é um pouco disso, assim, né? Tipo, é a primeira vez que eu penso o meu território como Uma como terra só. paisagem, mas como uma paisagem, eu olhar através da câmera, sabe? Né? Sim. De trazer aquele lugar, sabe? De trazer aquele lugar para a narrativa, né? Do filme. Então, é isso, assim, são muitos sentimentos, mas esses sentimentos não consigo explicar, né? Por quê? Porque o candombe mexe comigo, porque quando eu vejo um jogo da Celeste também mexe comigo de alguma maneira, né? A música uruguaia é muito próximo. É porque existe essa linha que geográfica política, né? Mas né, da geopolítica, né? Mas não existe uma linha entre os sentimentos, né? É que nem vento, né, cara? O vento atravessa a fronteira sem, né? Então somos um pouco vento, assim, né? Então tem disso. Mas não sei se eu respondi. Muito, muito bom, muito bom. Acho que dá para perceber esse sentimento. Eu te falei porque algumas pessoas me falaram que tiveram o mesmo sentimento que a Rosário acabou de expressar. E eu tive eu me identifiquei, por exemplo, vocês falam de várias coisas que fazem parte da minha vida também, entendeu? Se naturalmente ou culturalmente, né? Queres fazer Claro. alguma pergunta, Denise? Bueno, la verdad es que es bien interesante lo que nos cuentas, Chico, porque eres una persona transcultural, te das cuenta, y es en las personas en las que se lleva esta conciencia, por decirlo así, porque tú nos estás transportando a dos lugares que son conectados por una vivencia tuya. Además que tu perspectiva es importante porque tú te sientes arraigado a los dos espacios de los que nos hablas. Y esto no le pasa a mucha gente. Además, el ser comprendido desde el punto de vista dentro de tu trabajo en el film es también una forma de comunicación, de reinterpretar. Y esto también a nosotros, yo te hablo desde Bolivia, desde La Paz. Somos un país con frontera a todos lados. Somos un país muy fronterizo. Y a nosotros no nos pasa porque nosotros estamos en el centro y no estamos a un extremo. Y es muy, muy interesante poder tener la perspectiva de una persona que no solamente tenga la vivencia, sino que también tiene la forma de comunicarnos este sentimiento que es tan humano y que a través de la cultura y de esta expresión como es las películas, se puede
compartir de una forma tan integral y bueno, sobre todo los temas que tocas en la película son muy delicados, son fuertes. Las dictaduras nos han transformado de muchas formas. Creo que las sociedades en las que vivimos ahora son el resultado de estas dictaduras también. Así que poder analizarlo desde todos estos puntos de vista, creo que ha sido un reto para ti y también ha debido ser un placer. Más bien, ¿por qué no nos cuentas de eso? De cómo tú te has sentido con el resultado de esta película, porque con seguridad tú tenías una expectativa. Exatamente, né? Porque quando a gente tem alguma coisa na cabeça e vai fazer ela sempre, ela tem outra surpresa, né? A cada momento tu vai tendo outras surpresas, né? É quando tu faz o argumento, depois do argumento tu faz o roteiro, no roteiro tu já tem outra surpresa, depois quando tu vai lá para o set para gravar, são outras surpresas e isso vai sucessivamente até chegar, né, no produto final, né, do filme, né? E tu dizer, tá, eu acho que acho que fizemos algo legal, assim, que vale a pena, né? Que a gente atingiu o nosso objetivo, vamos dizer assim. E quando a gente atinge nosso objetivo quanto realizador audiovisual, é quando a gente tem esse retorno, né? Esse retorno das pessoas, né? Que viveram ou tiveram parentes, ou tá muito próximo, né? Sobre todas essas questões, como tu falou, né? Esses períodos ditatoriais foram no Brasil inteiro, então, de alguma maneira, é algo que América, toca a todos, né? Exato, né? Então, de alguma maneira, é um tema que toca a muitas pessoas, né? Então, quando não toca, a gente vê resultados que a gente teve alguns anos aqui no Brasil ou na Argentina, está se vendo agora, né? Com essas... Mas não chega perto, né, Chico? Não tô, não. Não tô fazendo... Tô dizendo que existe uma ameaça. São resultados, né, também... me parece de pessoas sem sentimento, sem conhecimento, sem entender, né, o que a gente passou lá atrás, o que as pessoas passaram lá atrás, sabe? Então, esse resultado que a gente viu no Brasil e se vê na Argentina hoje, ou outros países também, né, na América Latina, né, a gente tem que... A gente tem muito trabalho. Então, fazer um filme também é resgatar essa história e que as pessoas não esqueçam do que a gente passou, sabe? A gente tem que estar batendo nessa tecla o tempo inteiro, né? As pessoas têm um costume, eu não sei nos outros países, mas aqui no Brasil a gente tem um costume muito ruim, que se a coisa foi muito ruim, a gente não vai falar sobre aquilo, vamos falar só sobre coisas boas. Não, a gente tem que falar também sobre as coisas ruins. A gente tem que lembrar nas escolas, a gente tem que lembrar memória, né? Nas conversas, a gente tem que ter memória, né? Se a gente não tem memória, a gente vê os resultados que se dão. Como é que é o nome daquele cineasta Chino Guzmán? Como é que é o primeiro nome dele? Da Nostalgia de la Luz e outros. Ele diz que um país sem documentários é como uma família sem álbum de fotografias. Sim. Então, vocês estão cumprindo um papel fantástico para manter a memória, e teu filme vai nesse sentido. Mas antes de fazer a próxima colocação da companheira Laura Mota, lá de Montevidéu, nós convidamos duas uruguajas para fazer as perguntas, não? Eu quero esclarecer a Denise que quando se trata de futebol, nós dois somos hinchas de la Celeste, ¿sí? Nosotros, ¿es verdad, Chico? Sí. Sí, verdad, ¿no? Entonces no somos siempre así, ¿no? Dos países, no. Depende de qué se habla. Se habla de fútbol, somos la Celeste. Bueno, no estoy inventando nada. Es natural, hace parte. Vamos a escuchar entonces, es una cuestión que tú ya hablaste un poco, pero es importante que vamos a ver la declaración de Laura Mota.
Bueno, es un gusto estar aquí compartiendo algunas reflexiones sobre esta película que tiene una enorme vigencia, pese a que refiere a hechos que sucedieron hace más de 40 años. La película relata sobre la vida de quien vivió el exilio a fin de no correr la suerte de tantos otros compatriotas que fueron detenidos, desaparecidos. La película, de un solo actor, pero con múltiples personajes, traídos a través de una interesante manera, un interesante recurso de cartas en épocas sin redes sociales, que ponen de relieve varios temas de mucha actualidad. El exilio frente al peligro, y no solamente el exilio en tierras lejanas, sino el exilio que también vivimos muchas veces los seres humanos de la vida cotidiana. En los miedos, la culpa del sobreviviente, la solidaridad y la esperanza. Es muy interesante ver esta historia y me gustaría conocer un poco más de cómo se construyó la historia, que es tan profunda y tan rica. Algumas questões tu já falaste, né, Chico? Mas não sei se tu gostaria de... É um belo depoimento, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Então, como a gente foi construindo, né? Então a gente já falou, né? A construção desse filme se deu a partir desses documentos, né? Desses dois exilados uruguaios, né? O Esteban Campal, né? Ele foi ministro, inclusive, antes do golpe, né? Ministro no Uruguai. Da Agricultura, se não me engano, que é o vô do Felipe Campal, que é o nosso diretor de fotografia. Né? Legal. Mas foi o Campal, o Felipe, que apresentou as cartas para vocês. Porque ele tem esses documentos, né, do vô que mandava para a família, né? Então, teve esse jogo, né, de cartas, né, e criações, né? E é isso, foram as cartas que a gente trabalhou, foram com alguns temas de algumas coisas que estavam acontecendo no Uruguai no período. Tem o discurso do Alberto Candó, né, no filme também, né, que é um discurso que se dá um ano antes da abertura, né, do fim da ditadura, né, que foi um ato lá, se não me engano, na Praça Independência, ali, né, em Montevidéu. Então é um filme com muitos documentos, assim, né? A gente tem dois personagens. Tem recortes de livro também, né? Tem recortes do Benedetti, se eu não me engano, do livro Andiamos, né? Que tem um personagem que é o Javier, né? Que é desse livro do Benedetti, né? Um personagem do livro, né? O Javier, que está na Espanha, que tem em Madrid, né? E que é jornalista e tal, né? Então, existem esses recortes, né? O Jaime Ross estava gravando Brindis por Pierrot, né? Naquele período. Que mais tinha? A gente trouxe um clube de futebol muito importante, porque a gente traz de um bairro obreiro de Montevidéu, que é do Cerro, né, que a gente traz o Rampla Júniors, né, a gente traz essa referência também, né, da música. Na música, né, com o Jaime Ross. O Tito de Mello também, que é uma homenagem a esse fronteiriço de Santana do Livramento, né? De Rivera, maravilhoso. Né? Rivera. Das duas, né? Do bairro norte, do bairro sul.
Que mais a gente tem? A gente tem uma homenagem bastante direta assim no filme, assim, que é ao Elon e a Eni, né? Que Nossos que queridos. foram duas pessoas importantíssimas nesse período. Eram quando eles escondiam ou atravessavam pessoas que estavam fugindo, né, tentando se esconder desse período da ditadura do Plano Condor, né, de toda a América, né, América Latina. Então eles eram muito importantes ali. Tu sabe que isso me tocou muito porque eu fui com o seu Elon e a Dona Eli buscar uma francesa na fronteira uma vez, que estava na trupe do José Celso Martinez, estavam fazendo um mapeamento da repressão no Cone Sul. Então, puxa, isso me bateu de uma maneira tal, eu fui de Fusca de madrugada, foi maravilhoso. Um dia eu conto essa história. Mas segue, Chico, desculpa. Então, não, rapaz. Então, o filme, ele tem muitas coisas que são documentadas, né, que a gente traz muito do que aconteceu, né? Por mais que seja uma ficção, né? Tem a Nadija, que é nossa companheira aqui, filha do seu Elon e da Dona Eni, né? Ela diz: Chico, eu não sei, eu acho que esse personagem existiu. Eu acho que esse personagem existiu, né? Porque ele tem tantas coisas, né? Trata de tantas coisas, né? Que para quem viveu aquele período, assim, tem quase certeza que esse personagem existiu, né? E a gente só fez um documentário em vez de uma ficção, né? Dessa história, né? Maravilha, Chico, maravilha. Vamos escutar outro depoimento, Denise, é isso? Dona Laura Mota novamente. ¿Puede ser? Sí, porque tenemos, bueno, sí, ya la tuvimos a Laura y también estuvo. Ahora es Laura nuevamente. Ah, muy bien, entonces vamos con ella. Lo que me llamó mucho la atención es el contraste entre los grandes acontecimientos y las pequeñas historias. El film muestra y pone al espectador en un contexto de acontecimientos muy relevantes, muy importantes, cargados de temor por un lado y de esperanza por otro, y la angustia de no ser parte de aquellos acontecimientos como el Río de Libertad y la inconfundible voz de Alberto Candó, o la Marcha de los Estudiantes, y tantos otros acontecimientos de aquellos tiempos. Sin embargo, se seleccionó una historia mínima. Me gustaría conocer el porqué estas historias mínimas desde esta perspectiva de alguien que no fue protagonista de todos estos acontecimientos y al mismo tiempo sí. Gracias. Buena pregunta, ¿eh? Qué lindo. Ah, agora sim. Eu não estava conseguindo tirar o meu microfone aqui. Então, poxa, então é isso, né? Eu estava falando, já comentando dessas histórias mínimas, né? Que estão dentro desse filme, né? E olha, a gente traz essas histórias mínimas, eu acho também para dar um pouco mais de encorpar a história, né? Não uma questão, como a gente chama aqui, de encher linguiça, né? Não sei como a gente usaria esse termo em espanhol, mas criar histórias por criar, né? Não era essa a intenção. A intenção era que a gente trouxesse esses elementos, né? Essas mínimas histórias, que a gente fosse criando esse personagem que trouxesse um pouco de tudo dessas pessoas, né? Lá no Uruguai, por exemplo, né? Durante o período da ditadura do Uruguai, que ele trouxesse um pouquinho de cada lugar, né? Que ele trouxesse dentro desse personagem, ele traz tudo isso, né?
desde o discurso lá do Alberto Candor, né? Desde o Rampla Júnior, desde o Remy Ross, né? Todas essas histórias, né? Fazem parte desse personagem, né? A gente poderia colocar um personagem recebendo cartas e sem alma, né? Porque a nossa alma, ela tá ligada às nossas memórias, né? É o que a gente vai criando, né? Essa aura que a gente vai criando em torno da gente, né? Que são as coisas que tu vai acumulando no tempo, né? E o nosso personagem também, ele tem isso, né? É um personagem que vivia, que, né, é um murguista antes de, né? A gente traz o carnaval, essa manifestação popular também, né? Que a gente traz, que no Uruguai é muito forte assim também, né? A coisa do carnaval, da murga, né? Ou do candombe, né? Então a gente traz esse personagem, né? Com toda essa aura, assim, né? Com toda essa memória que ele vem trazendo, né? Então está muito relacionado isso a essas histórias mínimas, né? Que a gente vai criando dentro do roteiro, né? Para a gente dizer que esse personagem não é só um ator que está ali representando. Ele tem toda uma história por trás dele também, né? Que a gente está contando, né? Que ele é uma parte, né? Desse todo que é o Uruguai, né? Mas ele tem algumas coisas que vem trazendo junto com ele, né? É isso. As histórias mínimas são para a gente fortalecer esse personagem, dizer que ele é uma figura como qualquer outra, né? Não só um personagem de um filme. Tem uma poesia do Brecht que pergunta: mas acaso não tinha uma cozinheira, um cozinheiro? Acaso não tinha alguém limpando a casa? Não havia. Sim? A coisa das histórias mínimas é interessantíssimo, não? Porque ela coloca uma dimensão real para a vida. Não só os ídolos, não só as grandes personagens, mas a pergunta dela dá essa possibilidade de refletir sobre as duas possibilidades, né? Necessidades, nem só possibilidades. Denise, vamos nos despedindo, Denise. O que tu acha? Bueno, la verdad es que escuchar todo esto de boca del creador, de la persona que ha ideado todo este trabajo, siempre es importante. Nos suele llegar la información de cómo se hizo, pero cuando te lo dice la persona que lo hizo es invaluable. Muchísimas gracias, Chico, por habernos entregado esta experiencia y estoy segura que es parte de ti. Y nosotros también vamos con ese mismo cariño y respeto, vamos a seguir compartiendo con otras personas. Yo aquí en Bolivia voy a difundir este trabajo, lo voy a difundir. Estoy segura que va a haber mucha gente que va a estar interesada en conocerte también, así que tal vez te llamo después. Está bien, está bien. Un placer hablar contigo. Chico, eu gostaria de fazer uma homenagem ao Alex Vaz, sabe, que nos deixou há poucos meses, né? Muito jovem, com um talento incrível. Quando eu conheci o Alex através de ti, né, nesse filme, eu me impressionei com a capacidade dele, de conversa assim, e criatividade. Ele também trabalhou na música, né? A parte tu, ele, mais Exato. Então, eu acho que a gente tinha que dedicar esse ciclo para ele, sabia? Tínhamos que é uma perda enorme. E é isso que eu queria deixar para todo mundo, assim como seguimos a obra do Alex e do Chico, né? E do Felipe também, Yurgel, por toda a vida. Graças, Chico. Obrigado, tá? Graças, queridos, graças. Um prazer enorme ter conversado aqui com vocês, poder falar sobre esse trabalho também, que não é só meu, né? É de toda uma equipe, né? Eu e o Felipe Urgel dirigimos, né? O nosso querido Alex Vaz que fez o roteiro, mas a gente tem toda uma equipe que teve junto, e esse filme é de todos, né? E depois que ele é de todos, a gente manda ele para o mundo, assim, é que nem filho, né? A gente cria até um momento. Depois,
O mundo é teu, Sebastião, né? Então, é isso, né? O Milonga Lejana é para ser difundido o máximo possível, assim, que puderem, que a gente está disponível, né? E é isso. E agradecer, Ricardo, também, né? Esse carinho pelo nosso querido Alex, que nos deixou há exatos 2 meses já, Sim. né? E é isso, assim, muito obrigado a vocês, valeu. Um beijo, Denise, muito obrigado pelas tuas considerações, né? Pelas 2 outras companheiras que tiveram aqui, né? Fazendo as perguntas e seus questionamentos, suas, né? Reflexões. Reflexões, né? Muito obrigado mesmo, sim. Tá? Obrigado, Estou à Chico. disposição sempre, tá? Beijos. É uma obra imperdível. Um Eso. abraço. Obrigado. Adiós, muchas gracias. Gracias, adiós. Tchau, tchau. Canario, preso durante unos 4 días, 24 horas de interrogatorio. Plantón en ropas menores, a la intemperie, enérgico. Indicaciones de que sabían hora y fecha de todas, pero de todas las reuniones tenidas. Fabe, preso por un par de días, tratado muy amablemente. Preguntas reiterativas a las del Canario a los efectos de un careo. Pero quédate un poco más. Sé que la espera ya es larga, pero para tranquilizarte nadie sabe dónde estás, hermano. Yo tampoco. Sigo encaminando las correspondencias para el contacto en Libramento y de ahí no sé para dónde sale. Faltan 30 segundos para que termine el partido. África que prácticamente está encima de la una patria sin perseguidos y fundamentalmente sin perseguidores.